No final do vídeo anterior ficámos então aqui nas validações, neste caso concreto do e-mail, e ficámos então a desenvolver neste vídeo já, após validarmos se de facto aquilo se trata de um endereço de e-mail válido, e relembro aqui que neste caso nós temos duas validações, ou melhor, validação a dois níveis, uma validação que é feita automaticamente pelo HTML5, uma vez que nós definimos aqui o input como sendo do tipo e-mail. Temos também aqui o required, que significa que estes valores vão ser necessários e depois nós vamos tratar aqui se de facto este e-mail já existe ou não noutra conta de cliente. Eu quero chamar a atenção, quero fazer aqui um sublinhado muito importante, que é o seguinte. Nós estamos aqui a validar apenas o e-mail, mas no caso concreto do nome, a morada e a cidade, que nós consideramos serem dados que são absolutamente fundamentais, nós deveremos também fazer esse tipo de validação, ok? Vocês podem fazê-lo de várias formas. Uma das formas mais simples é perguntar se qualquer um destes elementos veio vazio, ok? E se eles vieram vazios, nós podemos gerar um erro. Nós poderíamos fazer aqui uma validação para cada um deles. Penso que não se irá justificar, uma vez que eu quero acelerar o processo, mas vamos aqui validar rapidamente, eu vou deixar ficar assim, rapidamente, os restantes campos. Relembrando sempre que é muito importante fazer esta validação do lado do servidor. Porquê? Porque apesar daqui os dados estarem como sendo obrigatórios, isto é, se eu tentar salvar ele obriga-me a preencher este dado, eu já mostrei noutros vídeos aqui no meu canal, que nós podemos muito facilmente chegar aqui, ir inspecionar este campo e remover daqui a expressão required. E neste caso, o que vai acontecer é que eu posso salvar e avançar sem ter que preencher aquele campo. Então nós devemos sempre fazer uma validação do lado do servidor. Então neste caso, como é que nós fazemos? Eu tenho aqui as três variáveis que eu vou necessitar para depois guardar na minha base de dados ou atualizar, e eu vou verificar se alguma delas está vazia. Bastará que uma delas esteja vazia para eu emitir um erro. Então eu vou colocar if empty. Vamos colocar o nome completo. Ou vamos colocar aqui o empty várias vezes. Ou o empty de morada. Ou o empty de cidade. Relembrando que o número do telefone não é de preenchimento obrigatório. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos aproveitar o código que aqui está. Ok. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui, preencha corretamente o formulário. Reparem que eu estou a colocar aqui um erro que é genérico. Não é específico do e-mail, mas também não é específico de qualquer um dos outros campos. Okay? Se vocês querem ter uma validação mais aprofundada por cada campo, podem fazê-lo. Obviamente terão que copiar uma estrutura destas para cada um destes campos e definir dessa forma uma mensagem específica para dizer que é preciso indicar o nome completo, é preciso indicar a morada ou é preciso indicar a cidade. Ok? Bom, dito isto, vamos então passar à fase seguinte, que é uma fase que por vezes pode gerar alguma confusão nos utilizadores, que é validar se este e-mail já existe noutra conta de cliente. Ora, o noutra conta de cliente é significativo. Porquê? Ele já existe na nossa base de dados, mas existe na conta do cliente que está associada a este ID cliente que está ativo. O que vai acontecer é o seguinte, imaginem se eu agora tivesse mais um outro cliente, ok? E nós depois poderemos aqui registá-lo também. E se eu tivesse um outro cliente que tivesse um endereço de e-mail, por exemplo, teste@teste.com. E eu estava a tentar alterar o meu e-mail para o endereço desse e-mail de outro cliente. Então eu tenho que validar isso na minha base de dados. Eu vou-vos mostrar como. Bom, antes de podermos testar corretamente estas funcionalidades, nós necessitamos de agregar mais alguns clientes à nossa base de dados para podermos verificar se conseguimos ou não alterar os e-mails corretos. Bom, e neste caso eu vou-vos mostrar aqui uma técnica muito simples para vocês fazerem aqui a repetição destes valores. Neste caso, nós vamos manter os utilizadores todos com a mesma password, mas vamos alterar o seu endereço de e-mail, que neste caso funciona como usuário. Depois, obviamente, devemos alterar aqui o nome completo e a morada, colocar umas coisas muito simples. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vamos duplicar without keys.
Porque se duplicarmos com as keys, o que é que vai acontecer? O ID do cliente vai continuar a ser 1, 1. E depois vamos ter aqui problemas por causa da questão do auto-incremento. Então eu vou duplicar sem as keys. Reparem que ali o campo ficou nulo. Todos os restantes ficaram exatamente iguais. Não há qualquer problema porque eu agora vou colocar aqui cliente1@gmail.com. Okay? A password fica igual. Vou colocar aqui cliente1. Vou colocar aqui morada 1 e aqui cidade 1. Ok? Certo. Portanto, todos os restantes campos eu vou deixar ficar exatamente como estão. Não há qualquer problema, estão as contas todas ativas. Agora reparem como é fácil, porque eu aqui não coloquei certo. Vamos colocar com a ordem correta, cliente 1. Eu agora posso criar mais 2 ou 3. Então vamos aqui duplicar este, without keys, porque agora nós só temos que alterar aqui para 2, aqui para 2, ali para 2 e aqui para 2 também. E já agora vamos criar aqui um outro. Vamos duplicar. Criar aqui com o 3, ali com o 3, 3 também aqui e aqui o 3. Pronto. Temos então aqui já 4 clientes na nossa loja. O que significa que se eu agora chegar aqui e tentar colocar cliente1@gmail.com, o que é suposto acontecer é que quando eu tentar salvar, mesmo preenchendo todos os dados completos, o sistema vai me indicar que já existe, que eu não posso utilizar este endereço de e-mail. Okay? A mensagem depois vocês podem definir como quiserem, já existe outro cliente registado com esse e-mail, etc. Como é que nós fazemos isto? Bom, nós vamos validar se o e-mail já existe. Então para isso vamos ter que carregar aqui a parte do nosso model. Okay? Ora, o nosso model está aqui, então vamos carregar aqui o nosso model. Ok? E agora vamos colocar aqui resultado é igual a cliente verificar se e-mail existe noutra conta. Ok? Eu estou aqui a especificar isto da forma mais explícita que vocês possam entender. Ok? Então, obviamente que este método ainda não existe e eu vou já definir aqui que eu quero enviar um e-mail para que ele seja verificado. Neste caso, o método não existe porque nós ainda não o criamos. Então vamos aqui aos clientes. E quero chamar a atenção que nós temos aqui um já verificar se e-mail existe. Mas este é utilizado quando o nosso e-mail ainda não está registado na base de dados. É no momento em que estamos a criar uma nova conta do usuário. Ou de cliente, neste caso. Porque ele vai procurar se o e-mail existe. Ponto final. E se o e-mail existir, ele vai dizer que ele existe. Ora, nós sabemos que o nosso e-mail existe. Se, por exemplo, nós fizermos aqui a alteração dos dados pessoais e alterarmos só aqui o nome, por exemplo, para qualquer coisa, e se eu for a gravar, o que é que vai acontecer? Este e-mail já existe, mas é o e-mail da minha conta. Eu quero verificar se este e-mail pertence a uma outra conta que não a minha. Então, para isso, eu vou colocar aqui, vamos criar aqui, eu vou fechar aqui todos os métodos, vou abrir aqui e vamos criar aqui um novo public function. Verificar se e-mail existe noutra conta. Qual é o e-mail que vem? É este, obviamente. E o ID que nós vamos utilizar é o ID que está na nossa sessão. Ok? Obviamente que eu posso aqui passar também o ID do cliente por uma questão de coerência. Eu posso passá-lo aqui. E o que é que nós temos que fazer? Quando eu tenho aqui, vamos colocar aqui o controlador deste lado. Quando eu tenho aqui então o meu pedido, eu vou colocar aqui session. Ok? E aqui vamos colocar o cliente. Que eu penso que é, de facto, o dado que nos permite verificar qual é o ID. Nós podemos verificar isso muito rapidamente, tirando partido da existência do tal fecheirinho da sessão. Vamos aqui abrir uma nova tab. Ops, eu acabei por não copiar. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui duplicar, que é mais fácil, e depois aqui colocamos sessão.php. Ok? Cá está então, o cliente tem o ID do nosso cliente, portanto, se eu passar esta informação para lá, vai ser tudo certo. Aqui o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se existe a conta de e-mail noutra conta de cliente. Vamos colocar aqui os parâmetros, que vão ser iguais, eu vou colocá-los aqui pela ordem, em que eu vou perguntar primeiro se existe um e-mail. Ok. Poderíamos colocar por qualquer ordem, não há problema. Vamos colocar aqui, obviamente, o e-mail. E vamos colocar aqui o ID
cliente. Ok? E aqui vai ser ID cliente. Agora vamos perguntar ao sistema. Vamos colocar aqui resultados. É igual a, neste caso aqui, a nossa, vamos colocar aqui o database, ok? Vamos colocar aqui assim. É igual a database ou base de dados, select. Vamos perguntar então se temos resultados ou não. Então vamos colocar aqui select. Pode ser apenas o ID cliente, simplesmente isto. Select ID cliente from clientes, isto é, desta tabela. E agora a ciência está na cláusula. Where ID cliente diferente do ID cliente que nós estamos a usar, mas o e-mail igual. And email, ou neste caso não é e-mail, mas sim, ou sim, é o e-mail, exatamente, eu pensei que fosse o usuário, igual a e-mail. Portanto, estamos a perguntar se existe algum ID cliente na tabela dos clientes, onde o ID do cliente seja diferente daquele que eu estou a passar aqui, mas cujo e-mail seja igual. Ora, se if count de resultados for diferente de 0, o que é que isso significa? Significa que já existe. Então eu vou return true. Vou dizer que sim. Verifica se o e-mail existe noutra conta. Sim. Ok? Caso contrário, eu faço um return false. Certo? Então, se eu agora regressar aqui, eu vou dizer resultado é igual a cliente, etc. Se eu perguntar agora assim, if resultado é igual a true, ok? Isto, neste caso, se o resultado for verdadeiro, então significa que já existe. Por uma questão, às vezes, de coerência, vocês podem renomear o nome das variáveis no sentido de elas terem mais sentido linguístico para vocês. Então, existe noutra conta. Se existe noutra conta, então vamos dar aqui o erro. O erro pode ser exatamente uma estrutura destas. Erro, vamos colocar aqui, o e-mail já pertence a outro cliente. Ok? Qualquer coisa deste género. E, portanto, vocês facilmente podem agora definir a mensagem que quiserem. Eu vou colocar aqui um eco ok, simplesmente para saber se consegui chegar ali. Ora, quais são os e-mails que eu não posso usar? Eu não posso, por exemplo, transformar em cliente1@gmail.com. Ou, pelo menos, não deverei conseguir fazê-lo. Então, vamos aqui refrescar tudo isto e vamos alterar aqui para cliente1@gmail.com. Não alterei rigorosamente mais nada. Vamos aqui clicar em salvar e reparem, o e-mail já pertence a outro cliente. Se eu quiser alterar para cliente10@gmail.com, este cliente não existe, eu vou clicar aqui em salvar e venho para o OK. Portanto, tudo muito tranquilo, está tudo correto. Bom, o que nós vamos fazer agora é então atualizar os dados do cliente na base de dados. Perguntar-me-ão, haverá mais confirmações a termos que fazer? Esta era fundamental. As outras vocês eventualmente poderão fazer ou não fazer. Enfim, não existe mais nenhuma validação do lado da base de dados que vocês tenham obrigatoriamente que fazer. Estas validações, se os dados vêm preenchidos ou não, se vêm com o tamanho correto, se não vêm, são validações que vocês devem fazer. São mecanismos de código que exigem fundamentalmente bater bastante código. Mais do que propriamente uma lógica, uma regras de negócio muito complexas, é preciso bater bastante código, escrever bastante código. Daí que, por exemplo, no caso da utilização de uma framework, ela já tem mecanismos de validação muito mais inteligentes. Obviamente que nós temos que escrever código, ok? Mas os mecanismos de validação já são mais aprofundados e permitem-nos, com menos código, validar um conjunto de regras relacionadas com cada um dos campos que vêm preenchidos. Bom, vamos então aqui já usar o cliente, neste caso, e o que nós vamos fazer é cliente, atualizar dados cliente. O
que é que nós vamos passar para o interior deste método, que também não existe? Nós aqui vamos já criá-lo. Ok? Vamos colocá-lo aqui. Public function. Atualizar dados do cliente. O que é que nós vamos ter que passar lá para dentro? Bom, neste caso vamos passar cada uma das variáveis que lá estão. Okay? Neste caso temos então o e-mail, temos o nome completo, temos a morada, temos a cidade e temos o telefone. Ok? É isto que nós temos. É isto que está aqui. Ok? Então temos aqui estes dados todos. E-mail, nome completo, morada, cidade e telefone. O que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos colocar aqui o nosso famoso comentário. Atualiza os dados do cliente na base de dados. Vamos colocar aqui os parâmetros. Vocês poderão às vezes perguntar, mas porquê que se usam tantos parâmetros e tantas parametrizações? Por uma questão simples, é que estamos a trabalhar num ambiente mais protegido. Isto é, estamos a criar mecanismos que impedem ou que dificultam de sobremaneira a técnica de SQL injection, que é alguém preencher este formulário que aqui está com, por exemplo, or select asterisco from clientes, ok? Que era uma coisa que poderia criar problemas. Então, aquele mecanismo de parametrização das queries acaba por remover este tipo de coisas indesejadas, ok? Não temos que trabalhar rigorosamente mais nada. O PDO, ou PHP Data Objects, encarrega-se de fazer isso, porque é sobre o PHP Data Objects que nós estamos a trabalhar, neste caso com o nosso sistema de gestão de base de dados. Então vamos colocar aqui e-mail. Agora é trabalho, simplesmente isto, ok? Vamos colocar aqui e-mail. Depois eu vou tentar arranjar aqui uma forma de criarmos um mecanismo de copy-paste, ok? Reparem, estou a criar aqui um mecanismo assim desta maneira. Agora vamos fazer o seguinte, vamos copiar e colar. E agora vou aqui, nome completo, nome completo, nome completo, morada, 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 cidade e o telefone. Reparem, quando eu faço um duplo clique, ele vai copiar apenas a palavra telefone. Daí eu ter colocado ali o símbolo do dólar, porque já sabia que é este o comportamento normal do editor de código. Bom, neste caso temos então os parâmetros. Vamos utilizar aqui o nosso DB. Ora, nós já tínhamos feito aqui uma implementação disto. Este DB vai agora executar um update, ok? Então vamos ter aqui BD, update, e vamos colocar aqui os parâmetros. E agora no update nós vamos ter que ter atenção também ao seguinte, para que isto fique bem feito, nós vamos atualizar os dados todos que inserimos, mas vamos também atualizar o updated at, ok? Foi atualizado quando? Porque do lado do nosso back-office nós poderemos eventualmente ter essa informação, isto é, perceber que houve uma mexida nos dados do utilizador no dia X, à hora X, ok? E daí isso poder servir para explicar porque é que, por exemplo, a encomenda foi feita com um endereço de e-mail e posteriormente já vêm os dados oficiais do cliente com um outro endereço. E depois, obviamente, que a loja terá os mecanismos de comunicação necessários para poder entrar em contacto com o cliente e fazer essa validação. Então vamos fazer assim, update, clientes, set. E agora vamos colocar aqui numa linha separada. E-mail igual a e-mail, vírgula, nome completo igual a nome completo. Vamos colocar aqui a morada. Vamos fazer assim. Vamos tentar arranjar aqui uma maneira engenhosa de fazer a coisa. Vamos colocar isto aqui. Ok. Vamos remover esta parte toda daqui. Vamos remover assim. E agora vamos inclusive copiar isto tudo que aqui está. Vamos remover daqui isto que aqui está, ok, aqui eu comi uma letra a mais, e agora vamos colocar aqui o seguinte, ops, eu aqui fiz mal, esperem lá, vamos aqui copiar esta parte toda, vamos colocar aqui, ops, assim, selecionar tudo, colar à frente, agora vamos substituir aqui, portanto isto é igual
aqui é um igual e aqui é um igual. E apesar de ter feito estas voltas todas, normalmente é o suficiente para não ter erros, principalmente erros de me esquecer de um R ou qualquer coisa do género. Assim eu tenho a garantia de que as coisas estão corretas, ok? Aqui, o que é que nos falta fazer então? O updated at é igual a now, que é uma função do SQL. Neste caso nos vai colocar lá a data e a hora atuais. E agora, muito importante, nunca esquecer isto. Where id cliente é igual a id cliente. Porque se nós não colocarmos a cláusula, o que é que vai acontecer? Todos os dados vão atualizar as informações de todos os clientes. E isto é altamente destrutivo, ok? Portanto, tenho aqui já a atualização dos dados. Falta-me colocar aqui, então, que é o e-mail, o nome completo, a morada, a cidade, o telefone. Ok? Muito bem. Vamos aqui verificar ainda o seguinte, é que nós não temos aqui o ID do cliente e, portanto, vamos ter que o adicionar aqui. Então, para adicioná-lo aqui, neste caso, nós vamos fazer assim, ID cliente, session cliente. Poderíamos colocar lá atrás, mas já temos tantos parâmetros aqui que vamos colocar desta maneira, ok? Vocês poderão ser livres de colocar aqui ainda o ID do cliente, colocá-lo depois aqui, mas terão que o passar aqui como sendo o valor da sessão. Posto isto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um redirecionamento, ok? Então vamos fazer aqui um Ctrl F, redirecionar, ok? Store Redirect. Aqui ele redireciona para a página inicial, mas eu não quero redirecionar para a página inicial. Eu quero redirecionar, neste caso, para a parte do perfil, ok? Portanto, é para aqui que ele vai enviar o nosso código. Então, neste caso, nós podemos procurar aqui o Store Redirect, porque no Store Redirect eu tenho a certeza que nós já temos aqui implementações relacionadas com isso. Eu vou fazer aqui o Store Redirect, reparem que aparecem vários registros. Eu agora vou procurar um que tenha aqui. Reparem, ele tem aqui um para o login. Eu vou copiar isto tudo que aqui está. Vou procurar aqui então a atualização dos dados. Vou redirecionar. Redirecionar para a página do perfil. E, portanto, aqui nós vamos colocar a rota do perfil, que é esta que aqui está. Vamos colocar lá, certinho. Ok. E vamos verificar então se o nosso sistema está a funcionar. Portanto, já verificamos aqui que não podemos colocar lá aquilo. Não vamos agora alterar aquilo, vamos colocar aqui alterado. Vamos colocar aqui morada do cliente alterada. Ok. Cidade do cliente alterada e telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar, ok. Reparem como os dados já estão aqui atualizados. Há, no entanto, um pormenor, que é o seguinte. Reparem que aqui o nosso usuário, se eu refrescar a minha sessão, ele continua aqui com o nome do cliente que estava anteriormente definido. Bom, eu vou-vos deixar aqui um desafio, uma vez que o vídeo já vai longo, que é o que é que vocês têm que fazer para atualizar estas informações que aqui estão. Não vamos fazer com que o usuário faça um logout e um login outra vez, depois de fazer a sua atualização. Então nós devemos atualizar na sessão estes valores que aqui estão. E é isso que nós iremos fazer já no arranque do próximo vídeo desta série.